Olá, desenvolvedor. Meu nome é Cassiano D'Andrea e você está no canal DevTrain. O vídeo de hoje é a parte 8 do nosso projeto de To-Do List em React e TypeScript, onde nós implementaremos a camada de APIs utilizando o framework Ruby on Rails. O que nós fizemos até a parte 7? Nós praticamente implementamos o CRUD completo, onde eu posso incluir novas tarefas, alterar os estados das tarefas já existentes, alterar os seus nomes, remover tarefas. Então, basicamente, eu faço um CRUD completo. Além disso, nós fizemos os filtros e eu vou deixar para vocês tentarem implementar essa funcionalidade que limpa todas as tarefas que já estão finalizadas, completas, assim como esse botão, esse link aqui, isso aqui deve ser um checkbox, que permite você alterar os status em lote. Tá? Isso fica como exercício para você. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar este framework conhecido como Rails, ou o nome completo Ruby on Rails, que vai permitir nós gerarmos toda a nossa camada de API com um esforço mínimo. Não tem nada que se compare ao esforço do Rails. É muito, muito tranquilo fazer com ele. Depois eu vou fazer a mesma camada usando Node, rodando Nest.js e Prisma. Vamos conseguir fazer, mas vai dar mais trabalho. Tá? Rails é imbatível nesse quesito. Ruby é o nome da linguagem na qual o framework foi escrito. Para muitos de vocês que não conhecem, pode soar estranho alguma sintaxe da linguagem, mas ela é a linguagem mais fácil que eu já pude aprender em toda a minha carreira de 40 anos de software. Então é uma linguagem muito, muito fácil de aprender e eu amo o Ruby. É uma linguagem gostosa de trabalhar, dá prazer fazer código com ele. Usa paradigma funcional e paradigma orientado a objeto, da mesma forma como TypeScript e JavaScript já fazem. Então a gente vai se sentir em casa. Legal? Vamos começar verificando a nossa instalação usando o RBEnv. RBEnv ele é um gerenciador de versões de linguagem Ruby. O que ele mostra? Eu vou deixar depois o link para você instalar o RBEnv no seu ambiente. Ele mostra todas as versões de Ruby instaladas no meu sistema. Inclusive, esta aqui que está com asterisco é a atual, que eu consigo constatar pedindo Ruby-V. Então tá aí, Ruby 3.2.2. O Rails, basicamente, ele é uma gem, uma biblioteca, que eu vou rodar o comando gem install Rails, depois de ter instalado o RBEnv e a última versão de Ruby. Eu vou deixar depois na descrição do meu vídeo os detalhes de como fazer isso. Com o Rails instalado, vamos finalmente gerar o projeto usando o comando Rails new. Então eu vou dar o nome do projeto, que é backend Rails, e vou dizer para ele que eu quero gerar uma versão somente para APIs, -- API. Depois de alguns segundos, com o Rails devidamente instalado, e as bibliotecas, né, todas instaladas também, eu vou dar um CD para a pasta onde ele instalou. Então aqui eu vou ver um repositório Git, ele já cria o repositório automático. Nosso próximo passo, subir o servidor. Então eu vou rodar o comando Rails server, que também pode ser reduzido para Rails S. Todos os subcomandos do Rails, você pode usar a primeira letra. Rails S, Rails G, depois nós vamos ver que é para gerar artefatos. Então vamos começar pelo Rails S. Então o Rails S ele vai subir uma versão do servidor na porta 3000. Com o servidor rodando adequadamente na porta 3000, eu vou visitar esse endereço, tá? Então vamos no endereço sugerido. Se tudo correr bem, ele vai dar as boas-vindas dizendo que o sistema está rodando adequadamente na porta 3000, dizendo qual a versão de Ruby que foi utilizada e a versão de Rails.
tá? Então é bom você validar para ter certeza que seu ambiente está tudo certinho. Então tá aí, boas-vindas estão sendo dadas, o projeto está no ar. Próximo passo, eu vou deixar o projeto rodando, eu não preciso tirar ele do ar, e vou abrir um terminal paralelo na mesma pasta. Então, de novo, ó, meu servidor Rails continua rodando aqui na pasta. O que eu quero fazer? Eu quero criar uma entidade para poder mapear as nossas tarefas, que é a nossa principal entidade desse sistema. Então eu vou usar um Rails Generate, que também pode ser reduzido para Rails G. O que eu quero gerar? Eu quero gerar o que nós chamamos de model. Model é o M do MVC. MVC significa Model View Controllers. Views nós não vamos usar em camadas de API. Nós vamos usar models e controllers apenas, tá? Depois eu pretendo, inclusive, fazer uma versão com GraphQL, onde a gente praticamente não usa controllers, usa muito pouco, tá? Mas eu vou deixar isso para um vídeo futuro. Também quero fazer uma versão depois usando Nest.js baseado em Node e Prisma, tá? Para que vocês possam comparar as duas abordagens. Bom, então temos aqui um Rails Gmodel. Eu vou colocar o nome da minha entidade. Quais seriam outros exemplos de entidades no sistema? Notas fiscais, clientes, produtos, carrinhos de compra, pedidos, para citar alguns, tá? Então eu quero gerar um módulo que corresponda à minha entidade de task com os seguintes atributos. Um título que é uma string. Repara como eu separo o nome do atributo ou da coluna do seu tipo por 2 pontos. String é o padrão, então eu posso omitir o tipo. E um atributo done, que é um booleano. De onde eu tirei essas informações? Eu tirei aqui do nosso front. Deixa eu fechar aqui. Eu tirei do nosso front. Se você vier aqui no Components Task Manager, você vai ver que tem um tipo que corresponde à nossa task. Então, esses dados que você vê aqui no tipo, que são os mesmos atributos que eu exibo aqui no nosso array mocado, é exatamente aquilo que a gente quer armazenar no banco. O ID, por padrão, já vai ser gerado pelo framework. Eu não preciso me preocupar em gerar. Então, apenas o título e o atributo done, que é booleano. O que vai acontecer? Ao gerar um model, ele vai gerar uma série de artefatos. Um deles é uma migração, que é exatamente esse artefato aqui, ó. Vou mostrar para vocês essa migração no código-fonte. Vamos no back, db migrate. Esta migração, ela, em linguagem Ruby, que é uma linguagem agnóstica, ou seja, não está amarrada a nenhum banco em particular, ele vai gerar uma tabela de tasks. Repara como eu pedi o nome do model no singular e ele pluralizou automaticamente. Então ele vai gerar uma tabela de tasks com os 2 atributos que eu solicitei aqui, ó. Ele vai gerar o ID automaticamente e autonumerado, que é um padrão do Rails, e vai gerar as colunas que nós chamamos de timestamps, que são colunas de data de criação e data de atualização. O fato dessa migração ser agnóstica de um banco específico me dá muita liberdade para poder começar o desenvolvimento com SQLite, depois migrar para um MySQL e finalmente migrar para um Postgres se eu quiser. Tá? Então as migrações elas não amarram você no banco. Se eu olhar a pasta DB, eu vou ver que eu tenho um arquivo Development SQLite e eu posso depois mudar esse provedor aqui do banco, né, esse adaptador que a gente chama, com 0 bytes. Então é um banco totalmente vazio. De qualquer forma, eu vou dar um open nele, para você ver. Ele vai abrir um cliente meu aqui, que é o Table Plus, gratuito, você pode instalar. Repara como ele abriu e o banco está realmente vazio, não tem nada aqui dentro dele. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos popular esse banco com a tabela de tarefas. Como é que eu aplico uma migração?
Rails DB, migrate. O que faz esse comando? Roda as migrações que estão pendentes, no caso é só uma, fazendo aquilo que elas próprias estão dizendo que elas vão fazer. No caso dessa aqui, ela vai criar a tabela de tasks. Por quê? Porque eu preciso de uma tabela para armazenar as minhas tarefas. Migração rodou com sucesso, volto no Table Plus, dou um refresh e vejo que a tabela de tasks foi gerada corretamente, tá? ID é uma chave primária autonumerada, ele já tem índice inclusive associado, as duas colunas que eu pedi na migração e os dois timestamps que o Rails vai gerar e popular automaticamente. Muito bem. Próximo passo, eu vou preencher este arquivo de seeds para a gente alimentar o nosso banco com algumas tarefas. Então, eu vou pegar... Mas de onde veio esse task? O Rails gera o que nós chamamos de um model. Model é uma classe que representa as tabelas do banco. Pode não ser necessariamente tabelas do banco, mas em geral são. Qual que é a sintaxe que você está vendo aqui? Class é uma palavra reservada, task é o nome da classe, o menor indica herança, application record é simplesmente a superclasse. Tá? Então é uma classe que herda de application record. Repara como ele está vazio. O fato de ele estar vazio não quer dizer que ele não tenha comportamentos. Ele tem. Tem e tem muitos. Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse model task e vou criar uma task com um título A server done false e vamos copiar e gerar ABC done true. Então, isso que vocês estão vendo aqui é o que nós chamamos de camada ORM, ou seja, mapeador objeto relacional. Permite eu interagir com o banco de dados através da sua classe, no caso o model, e eu posso atuar criando coisas, removendo coisas, fazendo as operações clássicas, tá? Eu não vou emitir SQL na mão, eu vou usar o model para isso. Então, repare, eu estou criando os objetos no banco, usando o meu model, e o meu único trabalho é rodar um Rails DB seed. Ou seja, para rodar aquele arquivo de seeds RB automático, criando esses registros ou linhas na tabela correspondente a tasks. Tá? Deixa ele terminar. Enquanto ele roda, já foi. A gente vai clicar aqui em data, vamos dar um refresh e vocês vão ver imediatamente os dados lá no banco de dados. O que eu quero agora? Fazer uma API para servir esses dados. Próximo passo, vamos lá. Antes de fazer a API, eu quero mostrar para vocês o Rails Console, ou Rails C. Tá? O Rails Console ele é um REPL. O REPL é esse ambiente de console que a gente chama, né? Para você poder interagir com o framework, com o ambiente. Igual tem o REPL do Mac, que é esse terminal, eu tenho o REPL do Rails, que é o Rails Console. Muito bem, estou no Rails Console, eu posso fazer coisas assim. Task.count. Quero saber quantas tasks existem na minha tabela. Ele fala 3. Task.first. Quero saber qual é a primeira das 3 tarefas. Ele mostra que é essa aqui. Eu também posso fazer um task.all. O que faz o .all? Ele me dá um array com todas as tarefas. O que está acontecendo aqui? A camada ORM está transformando os meus registros, ó. Por exemplo, este registro virou o quê? Uma instância do meu model. Esse segundo registro, uma segunda instância do model. Essa aqui, ó. E assim por diante. Então, o task.all me dá um array onde eu tenho cada elemento do array corresponde a uma linha ou um registro do meu model, que no Rails a gente chama de instância do model, né, da classe task. Tá? Muito, muito fácil. Próximo passo é gerar o controller. Então eu vou dar um Rails G, significa generate, controller, para dizer qual que é o artefato que eu quero que ele gere, e o nome dele, eu vou colocar aqui uma pasta API, vamos chamar ele de tasks, no plural, e eu vou dizer para ele gerar um método
chamado index. Como nós vamos usar o padrão REST, a gente vai implementar 5 ações, pelo menos 5. Uma delas é o index. Index é o que lista os recursos, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos abrir a pasta config, dentro dela tem um arquivo chamado routes.rb. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trocar essa instrução por uma chamada resources, vou dar o nome do meu recurso no plural e vou dizer quais ações REST que eu quero que ele gere nessa cláusula only. Deixa eu mover este comentário para cima. Ótimo. Então eu estou falando assim, gere dos meus recursos de tasks somente o index. Se eu abrir a pasta app controllers, eu vou encontrar agora uma pasta API e dentro dela o nosso controller contendo o nosso index totalmente vazio. Qual que é o único trabalho que eu tenho? Renderizar um JSON contendo o que eu quiser. Como exemplo, eu vou renderizar um JSON contendo os valores 1, 2, 3. Só para vocês verem, tá? E a gente nunca tirou o servidor do ar, tá? Ficou o tempo inteiro no ar. Eu vou vir aqui e vou dizer assim, /API /tasks. Enter. O que você vê é um JSON com aquele array 1, 2, 3. Se no lugar disso eu renderizasse um JSON contendo uma string ABC, você recebe um JSON com a string ABC. Ele está dando erro de sintaxe porque ele espera que seja um formato diferente. Então vamos colocar assim, name John Doe. É só uma questão de sintaxe. Como vocês podem ver, ele está renderizando o JSON corretamente. Então, qual que é o meu papel? Renderizar um JSON com todas as tarefas. Task.all, onde task é o model que representa a tabela de tasks. Magicamente, eu tenho o nosso JSON inicial que eu vou alimentar lá no nosso projeto React. Vocês estão notando que ele está trazendo mais dados do que me interessa aqui, ó. Eu não vou consumir esse created@, esse updated@ lá no React. Então, o que eu vou fazer? Eu vou momentaneamente parar o servidor e mandar o gerenciador de pacotes do Rails, que é o bundler. Então, eu vou ter um comando bundle e vou mandar ele incluir um pacote chamado Active Model Serializers, no plural. Então ele vai incluir esse pacote automaticamente para mim no projeto, equivalente a um npm install num projeto de front-end. Tá? É um gerenciador de pacote chamado Bundler. Então tudo que eu tenho que fazer é incluir este pacote, bem tranquilo, em poucos segundos ele inclui. Com o pacote incluso, eu vou reiniciar o servidor? Não. Vamos fazer assim. Vamos mandar ele gerar um serializador de tarefas. Só. Vamos mandar ele gerar. Depois que ele gerar o serializador, eu vou reiniciar o servidor com o Rails S. Gerou. Vamos iniciar o servidor com Rails S e vamos dar uma olhada nesse serializador. Ele está aqui na pasta Serializers. Ó. O que ele está dizendo? Eu quero serializar apenas o atributo ID. Então, se tudo estiver correto, ele vai serializar apenas o ID. Porque agora estou configurando o que é que eu quero serializar da nossa task. Além do ID, eu também quero serializar o título e o done. Esses 2 pontos que você vê antes de vários dos nomes aqui no Rails, ele é o que o Ruby chama de símbolo. São nomes que são precedidos de 2 pontos, tá? Notem como ele já serializou com sucesso.
Tá perfeito, é exatamente isso que eu quero alimentar no front. Próximo passo, eu vou por um minutinho parar novamente o servidor e vou rodar mais um bundle add. E agora eu vou instalar o CORS. Por quê? Porque eu sei que o meu cliente não vai poder bater no back-end sem que eu instale o CORS, que é o que vai liberar esse acesso, tá? Porque mudou a porta. O meu cliente está na 5173 e o servidor do back está na porta 3000. O fato de ser outra porta faz com que o CORS limite o acesso do meu navegador num outro servidor por causa disso. Então esse rec CORS resolve essa questão. O que nós vamos fazer? Nós vamos configurar o arquivo config initializers CORS RB. Eu vou descomentar essa parte aqui e vou incluir a origem. A origem é exatamente esse endereço aí, ó. 5173. Eu copiei errado. Eu queria ter copiado, na verdade, era este aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho. Aqui. É isso aí, ó. Aí, fechou. Então, liberei o localhost 5173. Cuidado não misturar com o 827001, que parece ser a mesma coisa, mas não é bem assim. Vou reiniciar o servidor. Bom, a princípio nada mudou. O CORS vai apenas liberar esse acesso. Próximo passo, eu tenho que consumir essa API do lado do cliente. Então, vejam que o cliente continua sendo alimentado com dados estáticos. O back-end está servindo a API corretamente, nós precisamos ligar esses dois mundos. Então, vamos lá. Como é que a gente liga os dois mundos? Eu vou começar, fechar tudo aqui, vou pegar o meu front e eu já criei aqui uma pasta chamada Services. Dentro dela, eu vou criar um arquivo chamado api.ts, ou seja, uma camada de serviços para prover as APIs. Aqui dentro eu vou exportar uma função chamada list tasks API, singular. Não tem nenhum parâmetro e retorna a chamada HTTP no meu back-end. Como é que eu faço isso em React? Eu tenho várias formas. Uma das mais simples. Ó, esse é o nosso componente, esse é o nosso front-end. Eu vou rodar o npm install e vou instalar um pacote chamado Axios. Eu paro o servidor, instalo e reinicio, tá? É rapidinho para fazer isso. Axios instalado, eu reinicio o servidor, npm run dev, volto dentro do da minha camada de serviço. O que eu quero? Eu quero chamar esse Axios, veja como ele já enxerga. E qual seria então o método desse objeto Axios que eu vou chamar? Para isso, eu volto lá no Rails e dou o seguinte comando: Rails routes grep API. Eu vou pedir para o Rails listar as minhas rotas, mas filtrando por API. Então, o que o Rails me dá? Ele me dá dizendo o seguinte: o verbo HTTP que eu vou usar é o get e a rota é /API/tasks. Para você entender a saída disso aqui, esse último aqui diz assim: à esquerda do sustenido é o controller, respectivo namespace ou pasta. À direita do sustenido, o nome da ação ou método dentro desse controller, tá? Então eu vou chamar um get. Vou dizer para o Axios que este get vai me retornar um task type array. Deixa eu incluir essa dependência aqui. Deixa ele importar. Então ele está dizendo assim: vou fazer um get que vai me retornar um array de task types. Em qual endereço? O endereço é basicamente, ó, esse cara aí. Esse cara aí. E está feita a nossa camada de API. No
componente que é o Task Manager, eu vou eliminar por completo os nossos dados mocados. Não vamos mais utilizar. Vou dizer para o useState que agora ele começa com um array vazio. E aí, o fato de eu estar usando TypeScript faz com que o React ache que dentro desse estado eu sempre vou ter um array vazio. Não é verdade, eu vou ter um array de task types. Então eu vou lá e digo para o React que dentro desse estado eu armazeno uma array de task types. Eu tenho que fazer isso, tá? Porque eu estou iniciando com um array vazio. Na sequência, eu vou usar um hook chamado useEffect. O React já importou. O que é um useEffect? É um hook que aceita uma callback como primeiro parâmetro e uma lista de dependências como segundo. Quando eu coloco essa lista de dependências vazia, na verdade um array vazio, significa carregue ou dispare esse efeito somente quando o componente montar e nunca mais. Primeiro render ele dispara, depois não dispara mais. Que é exatamente o que a gente quer. O que eu quero? Eu quero chamar o nosso List Tasks API. Vamos lá, chamei. O resultado do List Tasks API é algo que não é um array de tarefas. Por quê? Porque é algo assíncrono. Eu não sei se o servidor vai responder em 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, eu não tenho a menor ideia. Então, qual é o racional? Quando eu trabalho com coisas assíncronas, eu recebo como resposta uma promessa de que em algum momento no futuro esse servidor vai responder. Essa promessa chama-se promise em JavaScript. Então, toda promise tem um método chamado then. Eu chamo o método then. Como eu fiz uma chamada de API, eu vou ter uma resposta. Esse é o nome que eu vou dar para o parâmetro dessa callback que ele vai disparar aí. Ó. Isso é uma callback. O que eu quero fazer com essa resposta? Eu quero alterar o meu estado das tasks usando o setter ou setState function chamado setTasks. Quero fazer o quê? Com quais dados eu quero alterar? Com o response.data. Vejam que o response.data é, de fato, um array de tasks. Ó. Aqui, ó. Como que o Axios sabe disso? Ele sabe porque eu documentei isso aqui. Ó. Eu disse que no meu get ele retornaria um array de task types. Tá? E se tudo correr bem, o nosso projeto está feito e já deve estar funcionando. Vejamos. Tá aí os dados sendo retornados adequadamente do nosso back-end. Tá? O back-end está servindo essas 3 tarefas, elas estão sendo lidas no front. Então, vocês viram que nós fizemos pouquíssimo código. Eu mostrei bastante detalhe, mas é porque vocês estão conhecendo o framework agora. Em termos de código, o que nós fizemos? Vamos esquecer o código de front, vamos falar do código de back. Ó, em termos de código de back, nós tivemos que configurar as rotas. Vejam a simplicidade dessa linha, muito, muito tranquilo. Tivemos que configurar o inicializador do CORS para liberar a nossa origem. E, por fim, tivemos que escrever esta linha do Tasks Controller para renderizar um JSON com todas as tarefas. Tá? E com isso a gente tem o nosso back feito. O resto, código gerado pelo Rails, não foi a gente que gerou. Tá legal? Próximo vídeo, nós vamos implementar as demais ações que estão faltando, ou seja, inserção de novas tarefas, alteração de status, alteração de título e remoção de tarefas. Nós vamos fazer isso rapidamente, porque o front já está todo pronto, basta a gente implementar o back. E o back é muito tranquilo quando a gente usa Rails. Tá legal? Vocês puderam ver na prática o quão fácil foi fazer essa primeira versão da API e o quão pouco código de fato nós precisamos. O resto é boilerplate que o próprio Rails gerou pra gente, né? Migrações, tudo isso foi muito tranquilo gerar. Tá aqui, ó, DB Migrate.
Só que a gente, na linha de comando, deu um comando, ele gerou esse artefato da migração automaticamente, tá? Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, deem o seu like, por favor, compartilhe com os amigos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, para aqueles que ainda não fizeram, e nos ajudem a disseminar o nosso canal, para que a gente fique mais conhecido. Tá legal? Eu agradeço demais, um forte abraço e a gente se vê por aí.